Graça e paz, Amanda, a mãe mais linda da igreja. Ai, já falei tanto hoje. Tudo bem com você? Tô gravando esse vídeo, tá bom? Pra passar o resultado da avaliação do Pedro e do João, né? Fiquei muito contente. Foi um dia muito especial pra mim, porque foi a primeira avaliação que a gente fez do semestre, né? Referente ao semestre que passou. Agora estamos indo. Que passou, vai passar, né? Faltam aí poucos dias para entrar no segundo semestre. E nós estamos aí trabalhando, né, o conhecimento bíblico com as crianças, né? Então, primeiramente, né, eu agradeço por você ter levado ele no dia da prova, da avaliação. É, vou estar corrigindo, já corrigi na verdade, mas vou estar te passando o resultado. Mas não somente isso, eu peço sua ajuda para estar juntamente com eles, né, orientando algo que eles ainda precisam saber, né? Orientando eles referente a esses temas, né? Tá passando aí para eles. A gente vai corrigir em sala, mas nada melhor do que envolver os pais, né? Os pais, né, Amanda? Então eu conto com você, tá bom? Você anda percebendo aí que o clima do Ministério Infantil aqui na Armênia, ele mudou e mudou para melhor. Graças a Deus, o Senhor nos deu a direção, né? E nós estamos aí trabalhando com as crianças, né, de forma ainda lúdica, mas eles não vêm mais para brincar, conversar. Conversar que eu falo é conversas fora do assunto bíblico, né? Falamos sobre tudo, mas sempre dentro de orientações espirituais. Então, como eu já havia falado e reforço, a equipe está para ajudar o Pedro, o João a se desenvolver espiritualmente, ministerialmente, e eu tenho certeza que vai ser uma benção, tá bom? Bom, vou te passar aqui nesse vídeo o resultado do Pedro Arthur, 8 anos, fez a avaliação dia 21, né, de maio, tema Jesus, tá? E o tema sobre Moisés. Nós fizemos essa avaliação para testar aí o conhecimento das crianças. Então, pergunta número 1 foi do tema Jesus. Desenhe em ordem cronológica a vida de Jesus, né? E o Pedro, ele foi muito bacana o interesse dele, sabe? Foi muito legal, assim, ver, né? Ele estava muito interessado em tirar 10, né? E eu até brinquei com ele, não tirar 10 ou 11 ou 5, mas é você entender em que nível você está de conhecimento bíblico, né? Nesse momento, para que a gente possa avançar, partir para outros temas. Então, assim, ele entendeu, ele desenhou aqui que Jesus, ele nasceu, né? Ele nasceu, ele era uma pessoa, né? Isso é importante eles saberem. Então, Jesus nasceu, teve a trajetória dele quando menino, aos 12 anos ele se destacou na sinagoga, né? E pregou o evangelho muito cedo, já tinha um conhecimento espetacular. E Jesus, ele teve, são 3 etapas, né, que ele desenhou. Nasceu, foi um menino e morreu, né? Morreu e ressuscitou, né? Então é importante sempre frisar que Jesus morreu e ressuscitou. E ele foi um homem, assim, ele foi um ser humano, assim como todos nós. No princípio, antes de ser um bebê, ele era um verbo, né? Ele era a palavra, né? Estava com Deus essa palavra e se fez carne aqui na terra, né? Então ele nasceu, né? Viveu como homem e depois morreu e ressuscitou. Depois tem as outras perguntas. Por que Cristo morreu? Ele respondeu: ele morreu para perdoar os nossos pecados. Certíssima resposta, né? Aí aqui tá perguntando: quantos quantos discípulos Jesus tinha? Ele respondeu: Jesus tinha 12 discípulos. Muito bem. Quais os elementos da Santa Ceia? Ele respondeu: os elementos são, 2 pontos. Colocou ainda em detalhes, né? O pão e o suco de uva. Muito bem. Quem faz parte da trindade espiritual, né? Essa parte
essa parte ele não respondeu. Acho que ele sabe, mas ele não respondeu aqui. Mas a trindade espiritual, que significa três, né? É Pai, Filho e o Espírito Santo, tá bom, Amanda? Então você passa para ele essa parte. Quem são os discípulos e o que eles faziam? O Pedro respondeu: eles falavam a palavra de Deus para as pessoas. Muito bem. Bom, tem uma pergunta aqui que ele não soube responder, aí você repassa para ele, tá? Mas ele se esforçou, viu, Amanda? Isso foi bem bacana. Quem Jesus enviou para nós após a sua ressurreição? Ele enviou o Divino Espírito Santo para nos consolar, nos direcionar. Amém? Bom, então aqui na provinha sobre Jesus, de 7 perguntas, ele acertou 4. Muito bem, para mim tá muito bom. 4 não, 5, ok? Foram 5 de 7, ok? Então, vamos lá para a provinha sobre Moisés. Está perguntando também da ordem cronológica da vida de Moisés. Então, vamos lá. Ele respondeu aqui que Moisés foi colocado no cestinho, né? Lançado no Rio Nilo, né? Esse detalhe do Rio Nilo não foi colocado porque não estava perguntando. Mas ele leva bem, assim, a história de Moisés, viu? Acho que ele gosta bastante. E aí Moisés se tornou um homem e, né, o final de Moisés ele não colocou porque a gente ainda não falou. Mas o final de Moisés foi que ele não conquistou a terra prometida e nós vamos falar o porquê depois. Bom, próxima pergunta. Qual era o povo de origem de Moisés? Ele colocou hebreu. Muito bem, Moisés era hebreu. Qual foi o crime que Moisés cometeu? Ele colocou não sei, porque eu deixei claro, gente, não sabe, coloque não sei, para que a gente possa corrigir, né, e explicar e ensinar. Bom, então, o crime que Moisés cometeu foi o seguinte: ele viu um soldado egípcio maltratando um hebreu e ele ficou muito irado porque, né, no sangue dele corria, nas veias dele, o sangue hebreu. E aí ele foi e assassinou este soldado que estava ali chicoteando, maltratando, fazendo de escravo um povo que era dele, né? Então ele sentia que aquilo estava errado quando ele foi e assassinou o hebreu. Bom, tá escrito assim a próxima pergunta. Através da onde o anjo do Senhor falou com Moisés? Ele colocou não sei. Foi através da sarça ardente, lembra-se? Então passa para ele, tá bom, Amanda, essa parte. Qual foi o primeiro contato que Moisés teve com Deus? Foi através da sarça ardente, ok? Quem era o governador do Egito, né? E ele respondeu muito bem, que foi Faraó. Muito bem, Faraó era o governador de Moisés. Aí a última pergunta é: cite um dos milagres que o Senhor fez através de Moisés, né? Naquele tempo. Ele colocou não sei. Bom, vou citar aqui um dos primeiros milagres, que foi transformar a água amarga em águas doces. Deus deu uma ordem: Moisés, o povo tá com sede, né? Fale com a rocha. Ele não falou, mas ele foi e bateu na rocha. E aquela rocha brotou água, águas, né, doces, né, água própria para uso, água saudável, né? Então é isso, né? Então, aqui de 7 questões, ele acertou 3 na de Moisés, ok? Então foi muito bom, né, a provinha do Pedro. Vamos na provinha do João. A primeira avaliação foi sobre a trajetória de Jesus. Mas como as crianças de 3 a 6 anos geralmente não sabem ler, nós passamos em desenhos, ok? Eles iriam ter que como é que fala? Interpretar o desenho. Então, tava aqui Jesus nascendo, Jesus carregando a cruz e Jesus morrendo e ressuscitando. Então, Cristo
nasceu, morreu e ressuscitou e hoje ele vive? É uma pergunta que a gente está sempre batendo ali na tecla. Mas aqui ele tentou pintar, ele começou bem pintar, que foi a parte de Jesus nascendo. Quando foi a parte de Jesus morrendo, ele já não quis mais e Jesus morreu, ressuscitou, ele também já não quis. Moisés, ele não fez, ele quis descer. Então é isso, né? João, 5 anos. Bom, ele não sabe ler, né? A gente pede, Amanda, que sempre quando a gente passe uma orientação para os pais, isso seja levado muito a sério. Converse antes com a criança. Olha, hoje você está indo para a igreja e você vai ser ministrado. Sabe o culto que a mamãe assiste lá embaixo? Então, vai ser passado também. Você vai participar, vai ser passado não, você vai participar também de um culto e vai ser muito especial porque você vai saber quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Divino Espírito Santo, por que a mamãe chora quando ora, por que a mamãe sente a presença de Deus, por que a vovó vai à igreja, enfim. O linguajar é de vocês, esse é o que eu uso na minha casa, mas cada um conhece seu filho, né? Então a gente pede para que no dia de avaliação, hoje vai ter uma avaliação muito importante, é a avaliação mais importante da sua vida ministerial e espiritual. Então, filho, a mamãe tá te levando e a mamãe vai te pedir encarecidamente, né? Que você se dedique, que você leve a sério, porque é algo muito sério. Vai fazer parte aí do seu futuro e da sua vida com Deus, tá bom? Então, eu peço sua ajuda com os meninos, né? Em relação a esse passo de ir até a igreja, o que eles vão fazer lá, que ambiente que é esse, eles precisam saber. Porque a tia da escolinha fala, as tias falam, mas eles precisam saber que lá eles estão indo aprender sobre Deus, sobre Jesus, e que lá é um ambiente espiritual e deve ser levado a sério. Nós estamos subindo cada vez mais o nível do Ministério Kids. Então a gente conta muito com os pais para eles entenderem isso e fazer gosto de subirem lá, porque é tão bom para nós adultos estarmos com Deus, não é mesmo? Então para eles não vai ser diferente, tá bom? Então eu conto com você, tá bom, Amanda? Fiz esse vídeo exclusivamente para você, referente à avaliação dos meninos. Veja com calma, tire um tempo, tá bom? Que isso seja a sua prioridade, não sei quando, mas tire um tempo para poder corrigir com eles. Você não está com a prova em mãos, mas fale sobre Jesus, a ordem cronológica com eles. Fale sobre a ordem cronológica com eles de Moisés, tá bom? E eu tenho certeza que será uma bênção, será um tempo aí muito rico, em nome de Jesus. Beijo no coração, traga eles mais vezes, para não ficar essa coisa de adaptação toda vez. Tá bom? É importante que eles congreguem, porque eles também têm as lutinhas deles. Então, é preciso estar sempre ali buscando ao Senhor, tá bom? Beijo, muito obrigada. Conto com você. Deus abençoe.